Então, Kailane, em qual área você acha que a pandemia mais te afetou? A área que a pandemia mais me afetou foi na área profissional, porque eu fui contratada, o ano passado. E aí eu ainda nem fui para minha empresa, nem tive experiência nenhuma por causa dos riscos. Você acha que tudo o que aconteceu e ainda está acontecendo vai trazer algo de bom para o futuro? Eu espero que sim, apesar de o meu lado duvidar um pouco por conta do jeito que o brasileiro vem lidando com tudo isso, né? E as pessoas não vêm pensando tanto umas nas outras quanto eu esperava que ia acontecer. Mas acho que tem chance de a gente melhorar ainda. Em um certo período do isolamento, o site responsável por divulgar o número de casos de infectados e de mortes pela Covid-19 começou a censurar alguns dados. Eu não sei se você se lembra. O que você pensa sobre as pessoas falarem que os números são falsos, utilizando frases como qualquer um que morre hoje é Covid? Eu lembro sim quando aconteceu. E acho que eu fico um pouco meio dividida, porque na minha família tem uma pessoa que trabalha na área de saúde e ela fala que, como a prioridade tem sido o Covid, os médicos não tratam outras doenças com tanta seriedade. Então, professor, como você acha que foi a adaptação repentina em geral para esse ensino híbrido? Você mudaria alguma coisa? Então, em relação à adaptação ao ensino híbrido, né? Eu percebo que eu enfrentei dificuldades tanto como professor e quanto aluno, tá? Quanto professor, eu acho que a dificuldade foi maior por eu sempre me preocupar em relação à qualidade da minha aula. Como aluno, a gente vai se adaptando, vai fazendo aquilo que a gente vai recebendo as ordens, e eu sempre tive, assim, uma boa rotina de estudos, eu sempre soube me organizar em relação a isso. Mas acho que minha maior dificuldade em relação ao ensino híbrido foi como professor, em relação a como casar essa forma do aluno estar em casa, estar na escola ao mesmo tempo, alguns dias, e mandar roteiro de atividades e etc. Eu acho que foi essa a preocupação, principalmente porque a gente não está tendo as interações, né, que a gente teria. Assim, sabendo que você assume tanto o papel de professor quanto aluno, para você, qual dos dois foi mais desafiador durante o isolamento? Olha, eu tendo os dois lados, né, eu acredito que o papel mais desafiador foi como professor. Ainda que para o aluno ele tem uma certa dificuldade, e eu vejo por mim mesmo, de entender esse novo modo de aprender. Eu acho que estudar, independente do modo que seja, é estudar, né? Agora, você ensinar de um modo diferente, remotamente, online, você muda totalmente as metodologias que você vai usar nas suas aulas, né? Então você tem que rever o que você vai usar na sua aula, como que você vai aplicar aquilo. Eu acho que nesse sentido foi mais difícil para mim como professor. Agora, falando em saúde psicológica, você fez algo para conseguir lidar com esse período incerto e exaustivo? Imagino que tenha presenciado muitos desabafos da parte de alunos e colegas de trabalho. Como foi mantendo o autocontrole e o foco? Eu particularmente comecei a reservar, na número 3, né? Eu particularmente comecei a reservar momentos de lazer no meu dia a dia. Mesmo que eu estava com sobrecarga de trabalho, sempre tinha alguma coisa que eu fazia no meu dia que era algo que eu gostasse. Ver série, descansar, dormir mesmo, conversar com meus amigos e etc. Então sempre fazia algo que eu sei que eu ficaria muito alegre, feliz, e sempre cozinhava, coisas desse tipo. Que era algo que eu sabia que eu poderia me descontrair nesse sentido, tá? Acho que isso me ajudou muito. E principalmente manter contato e conversa com as outras pessoas, né? Porque quanto maior era o isolamento das outras pessoas, acho que ficaria mais difícil. E eu acho que para manter o autocontrole foi uma cobrança minha mesmo em relação a alguns problemas que eu fui enfrentando. Tipo, no começo, pela dificuldade, eu comecei a atrasar alguns prazos, ter dificuldade para poder cumprir alguns prazos. E isso traz, de certa forma, alguns danos, né, pra gente. Um puxão de orelha de um lado, um puxão de orelha do outro, tanto como aluno como professor. Então, de certa forma, eu tive que me policiar pensando na qualidade tanto do meu ensino, de como que eu aprendo como aluno, e também pensando na qualidade das minhas aulas e no cumprimento do meu trabalho mesmo, né? Então, eu tive que me policiar em relação a isso. Olá, meu nome é Lucas Emanuel e
Conforme irei entrevistar a Dirleu Alves da Silva sobre algumas perguntas envolvendo a pandemia do coronavírus. Qual é o impacto que a pandemia ocasionou? Na minha opinião, foi o impacto financeiro. Como os autônomos não estão conseguindo trabalhar, hospitais não estão tendo condições de atender todo mundo, entre outros casos. E qual é a sua perspectiva para o futuro pós-pandemia? É que as coisas lentamente voltem ao normal e que daí conseguiremos passar por esse momento tão preocupante que estamos vivendo no momento. E o que você acha do processo de vacinação aqui no Brasil? Na minha opinião, o processo de vacinação está um pouco lento, mas dá muita esperança que aos poucos voltaremos às nossas atividades normais.